A última etapa da montagem do plano de estudos corresponde à etapa resumo do programa. Esta etapa conta com dois aspectos fundamentais. Por um lado, existem uma série de informações relevantes que são disponibilizadas e é preciso que você compreenda. Por outro lado, do ponto de vista das operações e dos comandos passíveis de serem executados e necessários, existem duas possibilidades, que são a estimativa do tempo necessário para finalizar os estudos em uma data desejada e que não corresponde à data que está prevista, e o cadastro do início do plano, que corresponde ao comando mais importante para que você possa efetivamente iniciar a execução do seu planejamento de estudos. Muito bem. Em primeiro lugar, quanto às informações disponibilizadas, é preciso que você entenda que existe uma série de informações referentes ao seu plano de estudos que estão disponíveis neste momento, como, por exemplo, total de unidades de estudo a serem executadas, a serem estudadas, método de unidade de estudos por microciclo, e vale lembrar que unidade de estudo corresponde à célula gerencial elementar do seu planejamento de estudos. No caso de um livro, por exemplo, corresponde a uma página; no caso de um conjunto de aulas, corresponde a uma única aula especificamente considerada. Então nós temos informações como total de unidade de estudo, método de unidade de estudos por microciclo. Microciclo, vale lembrar que corresponde a uma unidade de duração, como por exemplo uma semana de estudos. Meta de horas por microciclo, quantas horas você vai estudar por semana de estudos. Média de unidade de estudos por hora a cada microciclo. Tempo total de horas que o seu plano de estudos irá demandar. Previsão de término em data e meses, e a previsão de término é importante para que você possa avaliar a necessidade de mudar o seu plano de estudos caso você tenha que concluir esse plano em uma data anterior, por exemplo, considerando a data da prova. Além disso, você tem informações referentes às fontes de estudo e matérias, como por exemplo, tempo total por cada matéria, unidades total que cada matéria ou fonte de estudo demanda, unidades por cada microciclo em relação a essa fonte de estudo, horas em relação a cada microciclo, de forma que se trata, no caso, de informações mais específicas referentes às fontes de estudo e matérias. Muito bem, além disso, existem dois comandos nesta etapa. O primeiro comando corresponde à estimativa do tempo necessário para finalizar os estudos em uma data que não aquela que está prevista. Por exemplo, caso a sua prova ocorra numa data anterior àquela prevista e você entenda que é preciso concluir o seu plano de estudos antes, se você clicar no comando estimar tempo necessário para finalizar os estudos e cadastrar esta data, o Tuctor vai informar quantas horas você deveria estudar a mais, além daquelas que vem estudando, ou seja, quantas horas no total por semana você deveria dedicar aos estudos para concluir naquela data desejada. O outro comando importante corresponde ao comando cadastrar início do plano, e é exatamente esse comando que você precisa acionar para efetivamente iniciar a execução dos seus planos de estudo. Para isso é preciso que você, além de clicar no botão correspondente, informe a data de início prevista e a data fim. Se você vai começar o plano de estudos logo no dia seguinte àquele que você está programando, considerando inclusive o dia da semana que começa o seu microciclo, porque, por exemplo, se você monta o seu plano de estudos numa quinta-feira e você informou lá atrás em grade horária que a sua semana de estudos ou microciclo começa numa segunda, o Tuctor vai considerar que a segunda corresponde à segunda seguinte e não à anterior. De modo que se no dia seguinte, no caso sexta-feira, você começa a executar o seu plano, o Tuctor não irá permitir que você comece a registrar o início dessa execução. Por quê? Porque a sua semana de estudos começa numa segunda, de modo que o sistema vai presumir que se trata da segunda seguinte. A data de fim deve corresponder àquela data que está prevista para que o seu planejamento seja executado conforme as variáveis inseridas até o momento. Inserido esses dados, você clica em salvar e já está concluída toda a montagem do seu planejamento e você pode começar a sua execução. Portanto, cumprida todas essas etapas da estruturação e montagem do seu planejamento de estudo, essa montagem está concluída, de modo que o passo seguinte corresponde à execução.